Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvintes esquecidos, mas praticantes zelosos, será bem-aventurado no que fizer. Confesso que pregar depois de um cântico desse é emocionante. Eu já como um homem que me sinto bem emotivo, eu tenho aqui as emoções atribuladas. O sermão que eu vos quero pregar tem nome, ele chama-se O Engano do Esquecimento. Esquecer do propósito para o qual fomos criados nos leva ao engano. Esquecer do propósito para o qual fomos criados nos leva ao engano. Mas o livro de Tiago, ele tem a solução para isso. O livro de Tiago nos adverte e traz a solução que nós precisamos. Jesus, a palavra que se fez prática, é aquilo que nós precisamos para não criar uma dicotomia entre o ouvir e o fazer. Mas nessa hora nós precisamos do Espírito Santo para me ajudar nessa tarefa. Essa tarefa não é fácil. Como podem imaginar, esse livro ele é rodeado de polêmicas, rodeado de situações. Nós não queremos ir até elas, nós queremos alimentar o coração das pessoas e sair daqui alimentado, mas nós precisamos que até mesmo o Espírito Santo faça essa obra em nós. Não somente em mim, que tenho o privilégio hoje de pregar a igreja que eu amo, a igreja que me acolheu, a igreja que me anima a servir mais, mas também alimentar a vocês que entram aqui com expectativas diferentes. E nessa hora nós vamos implorar pelo auxílio do Espírito. Vamos orar, irmãos. Pai do céu, nós te louvamos por esse domingo caloroso, esse domingo com o sol ardente, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque até mesmo nesses dias nós sentimos a mão do Senhor ao cuidar de toda a Tua criação. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por essa igreja, ó Pai, que está com as portas abertas, ó Pai, esperando por aqueles que o Senhor salva. Nós o louvamos, ó Deus, porque esse é um indício até mesmo, ó Pai, da Tua misericórdia para conosco que estamos aqui dentro, mas para aqueles, ó Deus, que estão lá fora, Pai. Nós o louvamos, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus. Pai, a mensagem que eu tenho para pregar, ó Deus, ela precisa do Teu auxílio, ó Deus, para nos alimentar, ó Pai. Ó Pai, nessa hora te pedimos, ó Pai, o Teu Espírito Santo, para falar aos nossos corações, ó Pai. Possamos sair daqui, ó Deus, como eu sempre falo em Algés, ó Pai, de bucho cheio, ó Deus. Sair daqui, ó Pai, alimentados, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus. Ó Pai, não somente, ó Deus, uma comida, uma substância, Pai, que nos faz ficar ainda mais estagnados, ó Pai. Pai, como iremos ver, Jesus, aquele que se fez a prática, Pai, nos leva a um lugar, ó Pai, de ação. E queremos, ó Deus, na dependência do Teu Espírito, com o exemplo que temos do Teu Filho, ó Pai, caminhar, ó Pai, nessa direção, ó Pai. Ó Deus, hoje, essa igreja que se reúne aqui, se junta a um povo imenso, a um povo, ó Deus, espalhado por toda a terra, Deus. Não somente na Europa, não somente, ó Pai, na América, mas em lugares, ó Deus, até que ela não é benquista, Pai. E nós, ó Pai, queremos Te louvar, ó Pai, por isso. Ó Pai, traga a salvação, não somente, ó Deus, hoje, mas ao longo, ó Pai, da era, ó Pai, que vem, ó Deus, pela frente, ó Deus. Ó Pai, nos alimente hoje. Ó Pai, traga salvação à nossa vida. Que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, ainda mais encorajado a Te servir e Te louvar, Deus. Nós oramos tudo isso porque o Teu Filho, aquele que está sentado à Tua direita,
nos possibilita fazer esse tipo de oração. Em nome de Jesus, a igreja responde: Amém. Meus irmãos, esse texto para mim é muito especial. Ele não somente deu início a essa série de mensagens que nós estamos, o Saber Ouvir. Recordamos que em setembro de 2023 nós começamos essa série de sermão e o livro escolhido pelo pastor Tiago foi o livro de Tiago, esse que eu vos quero pregar. Mas esse livro também foi o primeiro livro que nós estudamos lá em casa, depois de casados. O nosso culto doméstico, o livro de Tiago foi o primeiro livro, e eu estava a recordar isso enquanto eu estava a louvar aqui. Esse livro, ele marcou o início da nossa família, da família Rodrigues, no nosso culto doméstico. E se havia uma necessidade em setembro de 2023, podemos dizer que essa necessidade ainda continua. Qual necessidade é essa? É sermos alimentados pela palavra, é termos mais de Jesus por meio da palavra, à medida que vamos observando ao longo das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o papel da escuta. E podemos concluir isso agradecendo ao Senhor por esse tempo. Essa empreitada nos fez crescer, nos fez termos ouvidos apurados para escutar mais, ouvir mais o Senhor. E nós somos gratos por essa obra que o Senhor tem feito no nosso meio. E ao observarmos o conteúdo de Tiago, coloque vossos olhos. O pastor Tiago inaugurou um tempo de introdução a um livro diferente, que é você folhear a tua Bíblia e colocar os olhos no título. Isso faz com que você entenda um pouco. Coloque vossos olhos no livro de Tiago. O que vocês encontram aí? Capítulo 1, alegria nas provações. Capítulo 2, condena-se as discriminação de pessoas. E assim por diante. O saber ouvir é o primeiro passo e é o primeiro estágio da vida de um cristão. Olha no capítulo 1, no verso 19, que foi justamente esse texto que o pastor pregou há quase um ano atrás. Verso 19 do capítulo 1. Fala assim: meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É nesse estágio que Tiago fundamenta a sua fé e a sua ideia ao trazer as suas sentenças no livro de Tiago. E para Tiago, e o discurso se torna pesado, porque no verso 18 do capítulo 1, ele fala que nós somos gerados pela palavra. É por isso que tu vai encontrar um discurso pesado de Tiago, quando Tiago fala até mesmo das injustiças que aconteciam. Coloca o verso no capítulo 2, onde fala das acepções de pessoas que aconteciam. E no verso 3 vai falar das maledicências que geram contendas. E também no capítulo 5, o adquirir de riquezas por parte dos ricos, subjugando os mais pobres. O pastor Tiago, naquela altura, ele destacou algumas ideias, e uma delas foi falar que por falta de sabedoria por parte dessa igreja a qual a carta é interessada a esse povo, existiam algumas separações inadequadas que eles estavam fazendo. O pastor Tiago usou a ideia da distinção de pessoas, como o capítulo 2 ele critica, ou seja, pessoas, os mais ricos sentam aqui e os mais pobres no estrado dos nossos pés. Ele vai falar também, o pastor Tiago usa a ideia da língua de fogo que separa o povo de Deus. Então, todas essas ideias traz uma ideia de como era aquela igreja, de como era o contexto ao qual essa carta se fundamenta. Uma afirmação que podemos concluir o que o livro de Tiago, e podemos resumir o livro de Tiago, está no capítulo 4, no verso 17, que fala assim, capítulo 4, verso 17: portanto,
aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Com tudo isso, nós concluímos com uma afirmação simples diante dessa série de mensagens que nós estamos. Que ouvir é bom, vocês vão encontrar essa frase. Ouvir é bom, mas saber ouvir Deus é praticar aquilo que se ouve. Ouvir é muito bom e nós estamos experimentando o como ouvir é bom, mas saber ouvir Deus é praticar aquilo que se ouve. Então isso é o que fundamenta o texto que eu vos quero pregar, é isso que nos coloca no lugar a qual essa carta foi escrita. Ouvir Deus é praticar aquilo que se ouve. Coloca os vossos olhos no verso 22. Vai falar assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Meus irmãos, ninguém gosta de ser ou parecer enganado. Você não vai encontrar uma pessoa que tem prazer, que se deleita em ser enganado. Nas últimas férias que nós tivemos em família, nós fomos para um lugar na Espanha e ali eu segui um conselho até da família Cavaco, que é perguntar aos locais um restaurante onde não é um restaurante turístico. Ou seja, eu fui numa mercearia e procurei, meu amigo, eu quero entender e quero participar da cultura estando onde não tem turista, estando em lugar de trabalhador. O rapaz, sim, eu vou te indicar. Ele me indicou um lugar belíssimo. Assim, belíssimo a moda deles, né? E eu fui ali comer, comemos bem, a comida estava maravilhosa. Só que quando chegou a conta, meus irmãos, veio uma sensação de engano. Falei, meu Deus, que sentimento ruim é se sentir enganado. E eu espero não voltar naquele lugar. E foi interessante que a cada passo que a gente dava na cidade, ao conhecer a cidade, a gente encontrava restaurantes belíssimos com um valor muito menor do que aquele que a gente pagava. E esse sentimento de injustiça ia aumentando quanto mais eu caminhava pela cidade. Só parou quando a gente saiu, quando a gente veio embora. Só que, meus irmãos, a afirmação de Tiago ela é ainda mais pesada. Se sentir enganado pelos outros é ruim, mas Tiago fala que nós podemos ser enganados por nós mesmos. E isso é uma afirmação forte. Podemos ser enganados por nós mesmos à medida que somos apenas ouvintes. Calma, que a nossa série de sermão é saber ouvir. Então, para que você entenda que eu não estou questionando tudo aquilo que já foi feito, a gente precisa ter calma que nós vamos chegar lá, tá bem? Logo, se nós podemos ser enganados por nós mesmos à medida que somos ouvintes, um bom ouvinte é aquele que pratica o que ouve, correto? E para Tiago, essa ação, o verdadeiro ouvir, ele nos impele a uma ação. O verdadeiro ouvir nos leva a uma ação. E para Tiago não há separação, você vai encontrar essa frase aí, não há separação entre os ouvidos e a prática. Quando o falar e o fazer se separam, o engano começa. Aí começa o engano. Quando o fazer e quando o falar ou quando o ouvir e fazer se separam, começa o engano. E aqui nós precisamos abordar de forma bem simples e bem sincera, porque o livro de Tiago ele é envolvido em várias polêmicas. E todas as polêmicas associadas à carta de Tiago, elas devem ser entendidas a partir desse esclarecimento. Tiago, de maneira nenhuma, está questionando que a fé vem pelo ouvir. Tiago não deseja afirmar com o intuito de trazer trevas a uma infinidade de textos que traz esclarecimento. E aqui na igreja se fala-se muito, se nós temos um texto que ele parece um pouco contraditório, ou podemos dizer, se nós temos um texto escuro, onde nós vamos buscar claridade a esse texto?
no restante das Escrituras. É por isso que nós não devemos estudar somente a carta de Tiago, sem observar todos os outros escritos que já foram feitos. Tiago se fundamenta em algumas verdades do Evangelho, a qual traz substância a essas afirmações que parece, se você ler de forma descontextualizada ou simplesmente tirando um versículo de contexto, que ele está a se opor a algumas afirmações que nós, como reformados, nós como cristãos que acreditamos que ouvir chega, que a fé vem pelo ouvir e ela já nos transforma, que essa afirmação ela é cara para a gente. Então, o Tiago não quer de maneira nenhuma trazer a afirmação, mas nós precisamos ir com calma. Nós precisamos, de fato, enxergar Tiago no seu devido contexto e trazer luz com a ajuda de outras partes das Escrituras para que possamos entender. E a gente tem um exemplo. Lutero não chegou lá. Lutero queria mesmo tirar essa carta do cânon. Então, nós precisamos observar o livro de Tiago, nós precisamos de outras partes das Escrituras. Meus irmãos, e como nós falamos muito de saber ouvir, é um facto que nos nossos dias, ouvir com qualidade está mais difícil do que em outros tempos. Ouvir com qualidade está mais difícil do que em outros tempos. Hoje, a fabricação de conteúdos que temos para ouvir, ela é imensa. Agora estão sendo criadas novas coisas. Nós estamos criando algo com esse sermão, algo para se ouvir. Então, o que está sendo criado, a quantidade de coisas que estão sendo criadas, é diferente em outros tempos. Eu não sou do tempo onde que para se ouvir uma boa música, tu tinha que comprar vinil. Eu não sou desse tempo. Mas eu sou desse tempo que quando eu queria uma música, queria ouvir uma banda, eu tinha que comprar fita cassete. É um pouco mais simples, né? Não é tão glamuroso comprar um vinil do que uma fita cassete. E eu lembro que quando eu queria repetir uma música, eu colocava a caneta num dos buraquinhos e ficava rodando. Ou seja, levava tempo. Levava tempo para ouvir uma música de qualidade. E não somente isso. Hoje, se tu quiser ouvir umas 10 pregações ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo dia, tu consegues. Antigamente não era assim. Antigamente a Bíblia para começar, a Bíblia não estava tão disponível como hoje está. E tu não tinha uma gama de pregação, uma gama de pregadores bons. Hoje tu ouvir uma pregação de qualidade é mais difícil do que também escolher um bom filme. Porque hoje nós temos muitos. Aqui na igreja a gente tem 2 pregadores em excelência. Um foi embora, né? Então nós ficamos com 2. E depois você tem eu e o João que prega assim, sabe? Mas quando tu abre a internet, tu vê uma gama de pregadores bons. E é difícil tu escolher um. Qual tema eu vou ouvir hoje? É a mesma coisa no filme. Tu senta para escolher um filme, é difícil tu escolher um filme para ver. Porque são muitos filmes bons. Então a quantidade de coisas que está sendo gerada, ela é muito ao mesmo tempo. E nós concluímos que ao ter muito para se ouvir, é fácil ouvir o que não presta. Ou seja, tu acumula escutas desnecessárias. Ao ter muito para ouvir, é fácil ouvir o que não presta. Eu estou olhando alguns olhos, é porque já foi projetado a próxima frase. E a solução está nisso. A qualidade do que se ouve não está na quantidade, meus irmãos. A qualidade do que se ouve não está na quantidade, mas quanto mais se tem para ouvir, pior se ouve. A qualidade do que se ouve está numa vida transformada. Ou seja, no fundo, a prática daquilo que se ouve, ela determina se os seus ouvidos estão sendo bons ou não. A prática, no fundo, ela vai determinar a qualidade dos teus ouvidos. Se você está sendo um bom ouvinte ou um mau ouvinte. E aqui, o excesso de coisas que nós temos para ouvir pode trazer grandes complicações para as nossas vidas. Quanto mais tu acumulas coisas para ouvir,
mais difícil vai ficar a sua reflexão, ou seja, no excesso de conteúdo, a sua reflexão do conteúdo que você escuta, ela é subtraída. Isso gera ansiedade, isso gera até mesmo a falta de atenção. A minha esposa que me diga, ou seja, quando ela está falando comigo, eu estou fazendo outra coisa, eu não presto atenção no que ela fala, e isso é ruim, justamente porque a gente vai ouvindo muitas coisas. Ou seja, quanto mais se tem para ouvir, mais suscetível a ouvir e a ter a qualidade da nossa escuta vai abaixando. E aqui eu quero ser muito cuidadoso e quero trazer um encorajamento para a igreja, no sentido de que os pais da nossa igreja, e eu quero falar isso também é uma afirmação até mesmo para mim, que os pais da nossa igreja, que por estarem atarefados com os vossos filhos no culto, isso dificulta por muitas vezes ouvir a mensagem por completo. Se nós temos a quantidade, a qualidade do que ouve não está na quantidade do que ouvimos, nós podemos afirmar, e isso eu quero trazer um alívio para os pais, é que a qualidade do que tu ouves não está relacionado à quantidade do que tu ouves no nosso culto. Eu, por vezes, já saí daqui sem ouvir nem 50% do sermão. Ou seja, tu podes ouvir pouco na nossa igreja, mas se tu praticares o pouco que ouve, tu podes estar sendo bem-aventurado como fala no verso 25. Se tu praticares, se tu seres zeloso com o pouco que tu ouves, tu serás bem-aventurado no que fazes. Isso é para trazer um alívio. Calma lá. Vocês estão aqui com a dificuldade dos vossos filhos. Isso não será para sempre. Uma das ideias do livro de Tiago é que o sofrimento, ele não é para sempre. Ou seja, o sofrimento que tu tens com teu filho não é para sempre. Vai chegar o dia que vocês terão outros problemas com eles, mas pelo menos vai ouvir bem na igreja. Tá bem? Então calma lá. Essa é uma forma de animar-te. Por outro lado, meus irmãos, agora é com o pessoal que senta mais à frente. Tu podes estar aqui na igreja, tu podes estar sem nenhuma tarefa, tu podes estar tranquilo, escutando muito, porém, se tu não praticas o muito que ouves, tu vai estar passando ao lado. Calma lá que vocês já entram na fase de ouvir pouco, tá? Por enquanto vocês estão na fase de ouvir muito. Mas, para as pessoas que sentam à frente, tu pode ter muito, tu pode estar ouvindo muito. Tu pode estar não tendo a tarefa como o exemplo dos pais no fundo. Mas se tu não praticares, é mais exigente para vocês. É isso que eu quero trazer. Eu quero trazer, sabe aquele pezinho, quando o pastor fala assim, traz um senso de responsabilidade que gera depois coisas práticas e gera vida? É isso que eu quero que vocês que sentam mais à frente sintam. Quero que vocês sintam o peso da responsabilidade de ouvir muito. Vocês podem estar aqui ouvindo muito, só que se vocês não praticam, e eu sei, essa semana eu tive com alguns irmãos e eles já estão a praticar aquilo que falaram, que o pastor Tiago pregou no domingo passado. De sair do seu caos com os filhos e ir para outro caos e mesmo assim daí gerar vida, sabe? Então tem pessoas que já estão a praticar. E o intuito de tudo aquilo que é pregado aqui é que no fundo possa gerar instrumento para vocês e que isso gere vida a vocês. Esse é o intuito. Ou seja, se tu estar aqui, ouve poucos, mas se tu praticares aquilo que pouco que ouves, isso gera vida. E se tu está aqui, ouves muito, tu tens a oportunidade de ainda ser mais abençoado com aquilo que ouves. E isso é um alívio, e isso é um alimento que nós queremos dizer. Coloque os vossos olhos no verso 23.
O verso 23 vai falar assim: pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Meus irmãos, aqui nós precisamos entender que o espelho que nós temos hoje na nossa casa é totalmente do espelho que Tiago coloca em causa. O espelho de antigamente era um aço polido, ou seja, tu não enxergava a tua face com a mesma nitidez que nós temos hoje. Hoje, tu tens espelhos que até deixam o homem de olhos verdes. Tu tens espelhos que fazem com que o homem se sinta com os olhos verdes. Mas antigamente não era assim. E Tiago afirma que um homem contempla a sua imagem no espelho. Ao se afastar do espelho, ele esquece da sua aparência. O ouvido com ausência de prática é comparado a este homem, que olha o seu rosto natural no espelho e ao se retirar, logo esquece. Meus irmãos, ouvir e não praticar leva-nos ao esquecimento. E aqui eu quero atentar um pouquinho, eu quero dificultar um pouco mais. Porque o que Tiago está a dizer não é simplesmente uma informação perdida que passa pelos teus ouvidos. Não é esse tipo de esquecimento que Tiago está a querer falar. O esquecimento mencionado por Tiago não se trata apenas de informação. O esquecimento é, sobretudo, um problema de identidade. Reparem, o homem se contempla diante do espelho e, ao se retirar, ele não lembra da sua fisionomia. Esse esquecimento, ele é, sobretudo, identitário, da sua identidade. Em Efésios 2:10, ele afirma, vamos a Efésios 2:10. O que Efésios 2:10 afirma? É uma afirmação que resume praticamente o livro. É bom memorizar esses versículos-chave. Efésios 2:10 vai dizer: pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Portanto, meus irmãos, o livro de Tiago está se fundamentando nessa ideia de que uma vez que tu és gerado pela palavra, tu foste criado com um propósito. É por isso que o título do sermão é o engano do esquecimento. A partir do momento que tu esquece o propósito para o qual foste criado, tu entra num loop de engano. E ao afirmar essa verdade, é que Tiago vai levar a fundo a ideia de que nós precisamos praticar aquilo que ouvimos. Porque nós fomos criados. O pastor Gilson esteve a pregar na nossa igreja. Entretanto, ele usou uma imagem de que uma oliveira, ela não pode dar frutos que não seja o fruto determinado por ela. Ou seja, na altura, ele questionou a ideia de que nós devemos dar frutos a partir de quem somos. E essa é uma ideia que Tiago tem em mente. É por isso que tirar o livro de Tiago do contexto gera essas confusões. Tiago, ao afirmar que nós precisamos fazer e praticar aquilo que ouvimos, ele no fundo está a nos trazer de volta para quem nós somos. E é isso que está fundamentado.
É por isso que ele começa o livro no verso 1:5, no capítulo 1:5, falando que se alguém lhe falta sabedoria, que este a peça a Deus. E meus irmãos, já se foram 34 mensagens dessa série. 34 boas mensagens. E vale a pena perguntar, vale a pena te fazer uma pergunta. O que mudou na tua vida com esta série de sermões? Qual é a reflexão, podemos dizer assim, até aqui, que tu fazes acerca daquilo que ouvistes? Isso gerou alguma mudança na tua vida? Houve algum crescimento na tua vida? Porque se não houver, meus irmãos, nós estamos aqui a só acumular informação. E a palavra gera vida. É por isso que no verso 25 está a solução para aquele que esquece do seu rosto. No verso 25 diz: entretanto, aquele que se atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvintes esquecidos, mas praticantes zelosos, será bem-aventurado no que fizeres. Meu irmão, tudo que tu tens ouvido até aqui ainda pode estar por encarnar na tua vida. Tudo que é falado ainda pode estar passando ao lado. E não esse é o plano de Deus, não esse é o plano dos pastores do presbitério ao pensar acerca da escuta ao longo das Escrituras. E por essa razão, nós invocamos a presença de Jesus nesse momento. Porque Jesus, sendo a palavra que se fez prática, Ele pode ser a solução para ti nesse momento. É em Jesus que tu tens forças para aplicar aquilo que se ouve. Por Jesus ter levado até as últimas consequências a lei, o plano de Deus morrendo na cruz, ressuscitando, podes ter nele o que te impede do auto-engano, meus irmãos. É por isso que nós temos a palavra escrita para nos auxiliar também. A palavra encarnada é aquela que traz vida, uma fé viva, uma fé que produz frutos, frutos que não são para gente, porque à medida que as obras, ela não é acompanhada pelo que nós ouvimos, nós caímos no legalismo, e também não é esse extremo que nós queremos. Nós queremos praticar a palavra que nós ouvimos, a palavra que gera vida em nós. Tens em Jesus quem te impede de viver esquecido em quem tu és. Tu tens em Jesus quem te impede de viver esquecido de quem tu és. É por meio de Jesus que a sua identidade está estabelecida. É nele. Não é naquilo que tu fazes. É por isso que tirar o livro de Tiago de contexto gera esses problemas. Tu começa a colocar a sua identidade naquilo que tu fazes e esse não é o ponto. Tu tens em Jesus quem te impede de esquecer quem tu és. Por Jesus, e tu tens essa palavra aí, por Jesus, essa frase, por Jesus ser a palavra que se fez prática, total, na cruz e na ressurreição, não precisa viver dividido entre o que ouves e o que faz.
E se nós temos um membro para identificar aquilo que nós ouvimos, que é o ouvido, a prática nós podemos exemplificar nas mãos, para ficar mais. Imagina um ouvido e uma mão. O ouvido é aquilo que tu ouves e a mão é aquilo que tu fazes. Jesus é o elo que une essas duas coisas. Ou seja, tu não fica perdido simplesmente em não praticar aquilo que ouves, mas tu também não fica perdido em fazer algo simplesmente por legalismo. Jesus é a sabedoria que nos falta para aplicar tudo aquilo que nós precisamos colocar em prática. E é isso, meus irmãos, que eu queria pregar a vocês. Que Deus nos abençoe nesse momento. Deus Pai. Que mensagem formidável esta de nós cantarmos que amamos a mensagem da cruz. A cruz é ainda hoje um símbolo de vergonha, Senhor. Mesmo com 2000 anos de tradição religiosa, ó Senhor, a mensagem da cruz coloca-nos em causa. Como o Newton acabou de nos lembrar, Senhor, nós aceitamos muitas vezes esta mensagem na teoria, mas logo a seguir nos esquecemos de praticar esta mensagem. E quando o fazemos, esquecemos de nós próprios, porque o Teu Filho, através da cruz, nos deu uma nova personalidade. Ó Senhor, que ao comermos o pão e bebermos o vinho, sejamos fortalecidos para uma semana que, sendo essa a Tua vontade, temos pela frente, com oportunidades de trabalho, com oportunidades de descanso, com oportunidades de falarmos de Jesus àqueles que nos cercam e que mais precisam de Ti. Ó Senhor, que a próxima semana, que é hoje começada no Teu dia, possa ser uma semana vivida com a alegria da mensagem da cruz, porque o Teu Filho ressuscitou. E por isso nós podemos olhar para o futuro de uma maneira diferente. Recebam também por isso, nesta hora, a bênção do nosso Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Amém.